Essa semana nós tivemos na terça-feira, eu faço sempre essa lembrança para que a gente esteja sempre com as sessões mais ou menos aí programadas. Na terça-feira, ou seja, ontem, já passou, mas eu vou fazer o anúncio, nós tivemos uma sessão muito interessante que foi sobre fratura de punho em idosos acima de 80 anos, prevenção e desafio na fixação de ossos osteoporóticos. Como eu já havia anunciado, a ortopedia, sob a coordenação do Dr. Marcos Brito, está fazendo uma sessão terça-feira de 15 em 15 dias, trazendo temas ortopédicos, mas sempre dentro de algum contexto clínico interessante e, sem dúvida nenhuma, para os nossos pacientes numa faixa etária mais alta, sujeitos à queda. A questão das fraturas em ossos poróticos é sempre um assunto também de interesse clínico. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas sessões de ortopedia. A gente sempre tem um contexto clínico para poder ser avaliado. Essa sessão, inclusive, ela foi também filmada, não pelo Wilton, mas pelo próprio grupo da ortopedia, e foi disponibilizada no YouTube, não no site do hospital, porque ela não está ali no pacote do Wilton. Como vocês sabem, tanto a sessão do Grandes Temas como a sessão clínica está disponibilizada no site do hospital, para que todos possam ter acesso. O site do hospital é www.procardíaco.com.br. Na sexta-feira, depois de amanhã, dentro da nossa sessão da Sexta Consciência, o espaço está destinado à gastroenterologia, sob a coordenação do professor José Galvão Alves, e vai nos trazer um tema que é diarreia em paciente hospitalizado, que é sempre uma questão bastante problemática no dia a dia, principalmente dos pacientes graves, onde diagnósticos diferenciais bastante amplos se apresentam para serem abordados. Então, na sexta-feira, de meio-dia a 1h30, nós teremos, então, a sessão da Sexta Consciência. Hoje, então, a nossa sessão clínica, ela tem como convidada a unidade coronariana do hospital, e eu já queria antecipadamente agradecer ao Dr. Roberto Sporcati, ao Dr. Fernando Rangel e todo o grupo de rotinas e plantonistas da unidade por terem se disponibilizado a trazer hoje o caso para discussão. E vamos ter como moderadores o Dr. Roberto e o Dr. Fernando Rangel, que o Dr. Roberto deve estar chegando. E o tema vai ser diagnóstico de dor torácica, assim se lhe parece. É lógico que eu acho que todo mundo que leu o cartaz deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Eu, quando trabalhei na emergência, sempre tive essa questão do assim se lhe parece. Eu fiz aqui algumas possibilidades na minha cabeça, eu não tenho conhecimento do caso, como sempre, mas levantei aqui algumas possibilidades. Quando eu vejo o tema, eu fico ficando exercitando o diagnóstico só pelo tema, erro em 90% das vezes, mas aqui eu te confesso que eu fiz aqui pelo menos uns 2 ou 3 diagnósticos diferenciais, para saber aquela... O escritor Luigi Pirandello que escreveu esse famoso romance, um deles, né? Assim se lhe parece. Olha só. Às vezes eu pergunto para alguém, qual é a tua idade? Aí você diz, quanto eu aparento? Pois assim se lhe parece. Sessão do Pró também é cultura. Eu só queria falar isso para os colegas. É isso mesmo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Você vai assumir aí a moderação. Obrigado, André. Obrigado, André. É um prazer estarmos aqui para participar dessa sessão da unidade coronariana. Esses comentários do Pirandello eu ia deixar para o final, mas podemos antecipar. Essa era para o final. O Pirandello ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, era um romancista, poeta e dramaturgo italiano, falecido em 1936, e ele revolucionou o teatro, né, porque trouxe o elemento satírico, crítico, humorístico. Então ele é considerado um dos inovadores do teatro, né? E essa peça, assim se parece, ela foi produzida aqui no Brasil também, e com grande sucesso, né? E ela conta a história de uma família que migra para Sicília, na Itália, e tem lá um conflito da sogra com o genro, e a cidade depois faz quase que um pequeno tribunal para ver quem que está com a razão, se é a sogra ou se é o genro. Então hoje nós vamos ver aqui quem está com a razão, se é a sogra ou qual é o genro, e tem um tribunal aqui que vai julgar.
Vamos lá. Doutora Camila, por favor. Queria agradecer a doutora Camila e todos os nossos residentes pelo preparo da sessão. Então, a gente vai falar sobre o assunto diagnóstico de dor torácica, assim se lhe parece. Desculpe interromper, eu não anunciei os nossos debatedores, doutor Alfredo Potti, que é o médico assistente da paciente, que nos honrou com a presença, doutora Roberta Schneider, doutor Nelson Matos, que também já está aqui, doutor Daniel Seta, que também já está aqui, doutor Alexandre Ciliano já está chegando, e o Roberto Sporcati está chegando, deve chegar por torno de 12h30, ele se junta a mim aqui na coordenação. Por favor, Camila. Isso aconteceu no dia 20 de maio, e a paciente deu entrada na emergência às 9h43. Então, ela é uma paciente de 84 anos, feminina, natural do Rio de Janeiro. A queixa principal dela era dor no peito. A história dela, o relato dela, né? Ela despertou no dia 20, às 6 horas da manhã, com forte dor retroesternal, 8 de 10, tipo peso aperto, irradiada para o pescoço e mandíbula, associada a náuseas e mal-estar. Referia que a dor piorava com o decúbito dorsal e melhorava sentada. Negava febre e outros comemorativos. História de sintomas gripais aproximadamente 10 dias. Piorava com o decúbito dorsal e quando ela sentava, melhorava. Isso. Na HPP dela era hipertensa, dislipidêmica, tinha uma história de uma dor lombar crônica e ex-tabagista. As medicações de uso regular dela era losartan, bisoprolol, rosuvastatina, complexo B, vitamina D e ácido fólico. Na história familiar, ela não lembrava muito a história, né, dos pais, mas tinha um relato que o pai era falecido por DAC, mas não sabia informar maiores detalhes disso. No exame físico, ela tinha uma pressão no membro superior direito de 150/50 e no esquerdo a mesma coisa praticamente, 149/50. A frequência era normal, 81, mas tinha uma frequência respiratória um pouquinho elevada, estava taquipneica. Na ausculta pulmonar, ela tinha um ritmo cardíaco regular em 3 tempos, tinha presença de B4 e tinha um sopro sistólico, 2 cruzes em 6 em foco mitral, sem irradiações. O restante do exame físico era normal. Os pulsos no membro inferior simétricos. Esse sopro ele não aumentava? Vocês fizeram alguma manobra para ver se aumenta? Não aumentava e não tinha radiação. Você sabe que exame físico é um negócio impressionante, né, para nós cardiologistas, né? Então, a primeira coisa é a seguinte, eu não sei como as bulhas estavam normofonéticas, o sopro ele deixava a primeira bulha livre? Porque isso é pergunta de cardiologista. Porque isso tem uma implicância com se esse sopro efetivamente é mitral na verdade, isso ou é aórtico. Foi o relato, né? Eu não vi essa paciente, né? Foi o relato Você pegou no prontuário. Da emergência, foi só apenas um relato, né? Isso. Esse é o eletro dela. Doutor Gilson, gostaria de olhar, de analisar para a gente? Mas aqui nós vemos, primeiro, a onda P é um pouco difícil de se ver, mas dá para notar que ela parece aqui até bimodal nesse canto aqui. Mas o AP parece desviado até para a direita, aqui em cima. E o AQRS está um pouco a 70 graus. Você vê que a VR está praticamente isodifásico. E aqui nós vemos, isso aqui parece artefato, não sei. Aí é uma artefatozinha. V1 é o primeiro, V2, V3, quer dizer, a morfologia de ventrículo direito aparece em todas as 3 derivações aqui, e em V4 já tem praticamente a morfologia de ventrículo esquerdo crescido aqui. Praticamente não tem a zona de intermediária. Então nós podemos pensar na possibilidade que haja uma hipertrofia ventricular esquerda, que essa onda P parece bimodal e desviado para a esquerda, e em V1 nós não estamos vendo se ela é negativa aqui. Ela está um pouco difícil de ver, mas é evidente que a VL tem 60 graus, está isodifásico, mas a V4, V5, V6, um R alto aqui, com até altas e positivas, dando a impressão
numa sobrecarga até de volume de ventrículo esquerdo nas precordiais esquerdas. Quer dizer, eu diria que é um eletrocardiograma que mostra essencialmente sobrecarga de ventricular esquerda, possível sobrecarga ventricular direita pela presença do AVR desviado a 60 graus e também hipertrofia auricular esquerda, nesse caso aqui. Ela tem algumas coisas interessantes na história, né, que é uma dor que piora com o decúbito e melhora com ela sentada. Aí a gente já fica pensando se o pericárdio não tem algum envolvimento com esse tipo de dor, né? De melhorar sentado, né? Porque o infarto em geral, a dor, ele não segue um padrão, dói em qualquer posição, né? Então, na verdade, isso, eu não estou dizendo, não dá para afastar, obviamente, a síndrome coronariana aguda, né? O André quer fazer um comentário também. Eu acho que o fato da dor melhorar, ter uma melhora com o fato dela sentar, isso aí faz a gente suspeitar que o pericárdio possa ter algum envolvimento dessa dor. Apesar de não ter aquele clássico de aumento com a inspiração, qualquer coisa assim. Eu queria fazer umas ponderações. Assim, a primeira é chamar a atenção da 3 horas e 40 de dor. Uma dor de 8 cruzes em 10, o que não é uma apresentação típica para a gente pensar para o infarto agudo sem uma manifestação eletrocardiográfica mais expressiva, ainda que possa ocorrer. Mas, naturalmente, que 3 diagnósticos vieram à minha cabeça, pelo menos no momento inicial, só pela característica da dor e pela história epidemiológica. Você relata também que ela teve um sintoma gripal que antecedeu essa dor torácica, então naturalmente o Antônio já tinha chamado a atenção para a pericardite. Eu acho que é um dos diagnósticos diferencial que se impõe, não só pela característica clínica da dor, mas a intensidade da dor também da pericardite pode adotar essa monta. A síndrome coronariana aguda aqui fica sempre como uma possibilidade numa paciente nonagenária. E a outra questão é a síndrome aórtica aguda, que apesar de não haver diferença de pulso, a gente sabe que essa não é uma apresentação muito frequente. A gente tem outros critérios, quer dizer, tanto clínicos como radiológicos, que podem, através dos critérios de von Condolich ou do IRAD, de nos aproximar do diagnóstico da síndrome aórtica aguda. Então, esses 3 diagnósticos naturalmente me chamaram a atenção, e eu acho que a gente vai precisar evoluir um pouco mais na história e talvez nos exames complementares para poder nos aproximar um pouco mais. Mas apesar do eletro estar um pouco embaçado, né? Eu fiquei com a impressão da gente poder ter um infra de PR. Eu confesso que naturalmente que a história da gripe e a história da dor me levaram a uma possibilidade de pericardite. Eu comecei a olhar o eletro, doutor Evandro na época da emergência me ensinou a ver infra de PR, e eu nunca mais esqueci a história sempre que eu vejo uma situação dessa, eu olho para o eletro pensando no infra de PR, e aí talvez a gente possa mas você vê que principalmente D2 e AVF, se a gente pegar a TP, a linha de base como TP, principalmente o primeiro e o segundo complexo de AVF, que estão um pouco mais alinhados, uma vez que o terceiro parece que subiu um pouquinho, mas se você pegar a AVF ali, talvez fique um pouquinho... Aqui também está... olha aí, tá vendo? Tá vendo? Talvez a gente possa ter um infra de PR nesse eletro e... Eu acho que sim, eu pensei... Mas, na verdade, eu pensei, além disso, num outro diagnóstico. Eu achei que pudesse ser uma miopericardite, uma miopericardite você não poderia afastar, e Takotsubo também. Quer dizer, a gente tem que pensar nessas possibilidades, mesmo que ela tenha essa história de gripe, né? Tem essa história esse estado gripal, que poderia apontar para uma dessas possibilidades. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o André foi feliz em comentar esse aspecto do tempo decorrido entre o início da dor e o eletrocardiograma. Isso que é um dado importante da gente analisar. O fato da dor melhorar com a paciente ficar sentada, eu acho que isso é um dado que importante. Na história já pode apontar. A gente pode errar tudo, né? Lógico, até porque o tema da sessão é assim, se lhe parece. Queria ouvir a opinião da Roberta, depois, e do certo, depois vou passar para os outros debatedores. Roberta e Daniel,
Então, estamos numa situação com vários elementos aí da história clínica e do eletrocardiograma, com diagnósticos diferenciais já apresentados pelo Antônio, pelo André, e o Dr. Dilson fez a análise já. Essa senhora nonagenária, né, hipertensa, não, já tem 86, já está na 9ª década. Então, já passou... Nasceu, está na 1ª década. 80 já, 84, 19ª década. Então, é uma senhora idosa e com hipertensão, com dislipidemia, com dor torácica constrictiva, irradiada. Tem algumas características outras dessa dor que podem sugerir diagnósticos diferenciais. Mas como você vê essa situação de diagnóstico clínico nesse momento, clínico eletrocardiográfico? Qual a opinião de vocês dois? Bom, Alfredo. a dor torácica dela é uma dor que gera um pouco de dúvida na medida em que parece uma dor típica no início da descrição, mas algumas características, como a melhora na posição sentada e o quadro gripal, deixam a gente realmente pensando na hipótese de miopericardite. Eu concordo com o André. Buscando no eletro ativamente essa possibilidade clínica, a gente encontra realmente, me parece, um infra de PR muito marcado em D2, que realmente é a derivação em que o infra de PR é mais frequente nos casos de miopericardite, descrito na literatura. Também a gente vê em AVF, me parece também em V5 e V6, mas o eletro não está muito claro, então fiquei na dúvida. Em relação à busca assim, de um supra de ST, admito ter ficado na dúvida em V2 e V3, se existiria um supra de 1 milímetro, que na minha opinião não fecharia critério, porque em precordial nós teríamos que ter 2 milímetros, mas talvez um segundo eletro daqui a pouco eu gostaria de esperar para observar melhor. Mas realmente o que o André falou, 3 horas de dor, ainda um supra de 1 milímetro, uma dor persistente, também acho que a gente esperaria um supra mais nítido no eletro. Então, nesse momento, acho que era uma paciente que eu deixaria em curva, em rota, observaria melhor, faria um ecocardiograma e daria um pouquinho de tempo para entender melhor. Certo. Acho que eu concordo com tudo que já foi dito aqui, eu irei repetir o que já foi dito, mas eu me coloco também no lugar do médico que está lá às 3 horas da manhã, eu acho que foi de madrugada que atendeu essa doente. Quer dizer, por mais que tenham alguns elementos aí sugerindo pericardite, acho que a doença coronariana é o diagnóstico mais comum. O começo da história sugere muito doença coronariana, o tipo de início da dor, intensidade, radiação. Eu não ainda descartaria por completo esse diagnóstico. Acho sim, me valeria de um eco, de uma troponina. Não era um doente que eu trombolizaria numa emergência, mas se tiver eco alterado, troponina positiva, eu botava esse doente logo numa coronariografia, sim. Eu não afastaria por completo, baseado só nessa característica da dor, de mudança ao decúbito e da análise eletrocardiográfica, não. Acho que uma coronariografia diagnóstica, num momento precoce, esse doente iria precisar, se tivesse troponina positiva e alteração ao eco. Dr. Dilson queria falar. Tem uma certa dificuldade para pegar um eletrocardiograma e fazer logo o diagnóstico por causa da minha idade. Meus neurônios já estão adormecidos. Mas que eu tenho que reviver para fazer uma coisa. Agora, normalmente, uma miopericardite são lesões extensas, porém pouco intensas. Essa aí, praticamente, nós vemos que só temos, que o nosso amigo chamou a atenção lá, nosso querido professor, aqui uma ligeira coisa, mas observa que a onda S é bem profunda aqui, e só aqui. Geralmente a miopericardite das lesões em várias outras derivações são muito extensas e pouco intensas. Ao contrário da lesão do infarto, é que é geralmente mais localizada e mais intensa. Agora, o que chama um pouco a atenção realmente é essa onda T alta e acuminada na parede lateral do ventrículo esquerdo, que faz pensar na possibilidade de uma isquemia subendocárdica nessa região possível aqui. Mas miocardite, pericardite por esse eletro é difícil. Mas nem essas dores torácicas, geralmente o primeiro eletro deve ser depois substituído por um segundo eletro, 3 horas depois do primeiro. Esse é o comentário que eu gostaria. Perfeito. Dr. Feldman quer falar. A discussão
não está vendo em torno do eletrocardiograma. Antigamente a gente fazia quase um histórico e o diagnóstico com o eletrocardiograma. Esse também se presta de alguma maneira. Na realidade, uma coisa, não tem desvio do eletrocardiograma, quer dizer, uma hipertensão, alguma coisa que estivesse sobrecarregando muito o ventrículo esquerdo, eu esperaria outro tipo desse aspecto. A outra coisa, a onda P é a mãe do diagnóstico sempre. A onda P é a mãe do diagnóstico. Essa onda P é entalhada. Essa onda P demonstraria algum... Porque sempre a onda P vai falar. A onda P diz, não tem nada ou tem alguma coisa. Nesse caso aqui, eu não estou conseguindo analisar bem a onda P. Principalmente se ela é entalhada e o entalhe é um pouco distante. Isso fala a favor, então, de realmente uma sobrecarga mais antiga do ventrículo esquerdo. A outra coisa em relação à análise das derivações precordiais, parece aqui a distância que ela já tem realmente uma fibrose septal. Eu não estou vendo onda R manifestada em V2, em V1 também não vejo direito, nem em V2. A única coisa firme que tem nesse eletro é uma coisa. Eu não tenho a aurícula esquerda participando do diagnóstico. A aurícula esquerda é a mãe. A primeira coisa que se vê num eletrocardiograma, já o Cabrera já tinha me ensinado. Olha a mulher, olha a onda P. A outra coisa, desculpe, eu não vou me prolongar. A outra coisa em relação, a única coisa que eu vejo daqui mais objetivamente é realmente ter uma onda T, não é muito ampla, mas me parece simétrica. Então ficaria em suposições só, condizente com a história clínica dela. Obrigado, professor. O Evandro quer dar uma palavra também. Só queria dizer que eu acho que esse é um caso muito interessante, porque uma das poucas coisas que em 2017 a avaliação clínica ela é soberana é na pericardite aguda. É muito interessante um vídeo que tenho da Stanford University sobre o exame clínico baseado em evidência do indivíduo chamado Steve McKee. Dor torácica desse tipo, com infra de PR em D2, e provavelmente aquilo que era um sopro poder ser um atrito, você tem aqui a tríade da doença pericárdica. O diagnóstico diferencial é uma ruptura miocárdica, não é? E às vezes a dissecção no idoso, ela pode ter como manifestação um derrame pericárdico e o atrito. Então, Fernando, eu acho que aqui, não é, o grande diagnóstico era justamente a pericardite aguda. E um exame fundamental, não é, seria o V-scan. Então aqui, mais importante do que pedir troponina, fazer angiotomografia, é o ultrassom na beira do leito, não é? Olhando justamente a função sistólica e se existe ou não derrame pericárdico. Eu pedi... Confundir um atrito pericárdico com sopro, o cara precisa ter muita cera no ouvido. É muito comum hoje confundir atrito pericárdico com sopro. Não é? É muito comum. Não é incomum, não. O pessoal mais jovem não está ouvindo muito pedir sopro, né? a opinião, pedir a opinião da Ana, porque nesse momento é uma senhora de 84 anos que teve uma dor torácica súbita de grande intensidade, substernal, irradiando para a mandíbula opressiva, mas que ela tinha um componente ventilatório, exacerbava com a inspiração e melhorava quando sentava. E com 6 horas, chegou aqui com 3 horas e 40, aquele eletro desse momento, e essa senhora está então numa situação de qual vai ser a conduta nesse momento em termos de abordagem com esse eletro, com essas características todas que foram descritas. Obrigada, doutor Fernando. Boa tarde a todos. Eu acho que, sim, peguei já parte do comentário de outros colegas, espero não repetir muito, vou tentar ser breve. Mas é claro que é sempre um desafio diagnóstico, né? A gente sempre analisando depois retrospectivamente, olhando para o que já aconteceu,
né, fora da emoção do momento de você estar recebendo uma dor torácica na sala de emergência, numa dúvida se esse supra é realmente uma corrente de lesão ou não. Assim, é muito mais fácil, a gente fica numa posição muito mais cômoda da gente poder definir e discorrer sobre diagnósticos diferenciais, né? Mas é claro que eu concordo muito com o que Roberta e Daniel falaram, eu peguei o finalzinho deles, mas nesse momento a gente precisa ter certeza de que não seja realmente uma corrente de lesão e uma síndrome coronariana aguda com supra, né? Então, assim, num primeiro momento a gente descartar, apesar do exame físico poder ser muito sugestivo, né, de miopericardite, da gente ter manifestações do eletro também que façam pensar, eu acho que a gente não pode deixar de pensar em descartar. Talvez não fosse o paciente que eu levaria correndo para a sala de hemodinâmica pensando num primeiro diagnóstico de síndrome com supra, mas talvez uma reavaliação desse eletro. Se a gente conseguisse naquele momento um ecocardiograma, também ajudaria bastante, porque nesse momento a gente poderia ver se tivesse alteração segmentar, realmente um supra no eletro, sem a gente ter alteração segmentar, né, em parede anterior compatível, pouco provável que realmente fosse uma síndrome coronariana. Então, talvez se a gente tivesse essa opção, essa disponibilidade, ajudaria bastante, mas manter esse paciente ainda em observação, logicamente, na sala de emergência, com dosagem enzimática, de repente, um eletro um pouquinho depois, uns 30 minutos depois, e podendo esse ecocardiograma, eu acho que isso ajudaria a gente ter uma tranquilidade em não levá-lo para a sala de hemodinâmica e a gente ficar com o outro diagnóstico que está parecendo ser mais provável nesse momento da miopericardite. Bom, vamos seguir. Então, como todo mundo falou, né, a gente vê o infra de PR aqui em D2, a gente também considerou aqui em V6 um supra também, tem supra aqui também. Enfim, as mesmas características que todo mundo falou, a gente pensou nisso também. A conduta na emergência foi um ataque de AS, clopidogrel, nitroglicerina e morfina. E foi solicitado o eco, raio-x e exames laboratoriais. Pensando numa síndrome coronariana aguda com supra, ela foi encaminhada para a coronariografia. Vamos chamar o Nelson, por gentileza, para analisar a coronariografia. Boa tarde a todos. Aqui nós podemos ver uma injeção na coronária direita, uma coronária direita não dominante. Vemos aqui a calcificação a nível de anel mitral. Vemos aqui calcificação ao nível da... Está aqui, professor. Vem aqui já. Calcificação mitral, direita não dominante, aberta. Vemos aqui calcificação no território da descendente anterior. Próximo. Isso aqui é uma projeção em oblíquo anterior direita da coronária esquerda. Nós vemos novamente a calcificação mitral, vemos o tronco da coronária esquerda, vemos uma lesão em torno de 90% a 95% ostial da descendente anterior, vemos calcificação do território médio da descendente anterior, vemos a circunflexa bastante calibrosa, com ramo obtuso marginal, e a porção distal da coronária circunflexa fazendo a vascularização da parede inferior. Uma projeção em PA caudal, exacerbando a lesão proximal da descendente anterior, a lesão ostial da descendente anterior, um tronco livre, bastante calibroso. Uma projeção PA cranial, a gente vê alguma doença no território médio da descendente anterior e aqui fica superposto a circunflexa ao ósseo da coronária da descendente anterior. Pode voltar para a gente... Aparentemente tem uma ponte miocárdica nesse segmento aqui. A projeção caudal, Spider View, aqui já com o catéter de intervenção.
vendo a origem da... Segue em frente? Pode seguir. Não. Pode seguir. Pode. Então, apesar de haver essa dificuldade diagnóstica, a dissociação entre a clínica, o eletro e os achados angiográficos, a opção da equipe que estava diretamente ligada ao paciente foi seguir em tratar aquela lesão, dada a falta de objetividade de dados que pudesse corroborar o sintoma em relação a uma ou outra patologia. Então foram passados 2 fios guias, um guia na descendente anterior, um guia na artéria circunflexa, próximo. Foi feita a pré-dilatação da lesão do terço médio, próximo. A gente vê aqui que existe, durante a insuflação do balão, um acometimento significativo, a desproporção entre uma área um pouco mais sadia e uma área já ainda não tratada, próximo. Próximo passo, com um pouco mais de pressão, o balão se abrindo, rompendo aquela placa calcificada, próximo. Aqui já, provavelmente com os estentes implantados, próximo. E finalizando o tratamento da lesão ostial da coronária descendente anterior, próximo. Habitualmente a gente busca ângulos perpendiculares para que a gente possa ver exatamente o ósteo, para poder fazer um implante ótimo da prótese. E sempre colocamos um balão sentinela na artéria circunflexa, de forma que, na eventualidade de haver o pinçamento do ósteo da circunflexa, a gente possa acessar e recuperar a artéria circunflexa. Próximo. Aqui já com a liberação do stent, próximo. E eu acho que a gente caminha para o resultado final, com um implante ótimo do stent no terço médio da descendente anterior, próximo. E o implante ótimo do lesão ostial da circunflexa. Foram 3 stents. Nós podemos agora ouvir os nossos debatedores também. Qual é a ideia do caso que estão nesse momento, né? Então, nesse fluxo até agora, essa senhora de 84 anos, com fator de risco de doença coronariana, com aquele tipo, a dor constrictiva, mas que melhorava com a posição sentada e tinha um aspecto ventilatório dependente, com aquele eletro, com infra de PR e o supra discreto, mais nas precordiais esquerdas, o infra de PR bem nítido no D2, mas também nas precordiais, e com a coronariografia mostrando uma lesão grave no território descendente anterior, acometendo o seu ósseo de maneira muito obstrutiva, mas com fluxo preservado. E lesões, digamos, intermediárias na circunflexa. Qual a sua opinião, Daniel e Roberto, até agora em relação a esse fluxo? Fernando, com os elementos que a gente tem até agora, como você bem resumiu aí, você tem uma dor que pode ser encontrada numa síndrome coronariana aguda. A gente sabe que não tem todas as características de uma dor típica, mas ela pode ser encontrada sim numa síndrome coronariana aguda. A gente tem um eletro que sugere uma pericardite aguda, de fato tem. Mas a gente sabe que essas alterações às vezes são difíceis de diferenciar entre uma coisa e outra. E a gente tem uma coronariografia com lesões que não parecem lesões obstrutivas agudas sugestivas de uma síndrome do tipo infarto com supradesnível do segmento ST. Se eu juntar esses 3 elementos, me sugere que a gente está de frente a uma pericardite aguda. Senti muita falta de uma troponina e de um ecocardiograma para tomar essa decisão. Acho que em casos de dúvida com relação à síndrome com supra, o eletro e o eco são de grande valia. Então eu tomaria essa decisão com mais tranquilidade se eu tivesse uma troponina, uma curva de troponina sugestiva de infarto, um eco com alteração segmentar em parede anterior, eu até poderia pensar nesse tipo de intervenção.
mas com esses elementos aí, eu ainda teria ficado com diagnóstico de pericardite, não teria feito essa intervenção. A gente se preocupa muito com o risco isquêmico. Na cabeça do clínico, da emergência, está muito claro o risco isquêmico, mas às vezes a gente paga pelo risco hemorrágico de se fazer um bloqueio triplo num paciente sem ter a indicação mais adequada. Na sequência, a Roberta, depois o Roberto. E o Evandro quer falar também, e o Nelson depois. Eu concordo com o Daniel, não vou me alongar, mas, como a Ana falou, retrospectivamente a gente fica numa situação muito mais confortável. Hoje, nesse momento, colocando todas essas informações juntas, uma lesão não oclusiva, um vaso que tem fluxo, apesar de ter lesão grave, com aquela apresentação eletrocardiográfica, eu concordo, me parece que o diagnóstico primário dessa doente fosse uma miopericardite, naturalmente, por fatores de risco e idade, era uma doente que tinha doença coronariana, e nós encontramos e tratamos essa doença. Essa é a minha impressão. Mas acho que essa decisão, naquele momento, é uma decisão muito difícil na emoção. Então, eu não teria caminhado para a coronariografia nesse momento, mas eu compreendo essa conduta. Roberto. Interessante em relação a essa idade, a grande atipia, né, das manifestações da doença coronariana nessa idade. Até mesmo a dor ventilatória dependente não é incomum de se encontrar nesse paciente como manifestação de doença coronária. Até o estado confusional agudo, que, enfim, a manifestação... E o encontro de doença coronária também nessa faixa etária é altamente prevalente, que leva certamente a questionar se isso seria o responsável. Como essa doente ainda estava com 3 horas de dor, eu acho que uma cintilo da dor, né, para essa, se é o que a gente aprendeu ao longo desses anos todos, poderia ser bastante útil no sentido de, se a doente ainda persistia com dor, né, com 3 horas de dor, poderia trazer uma informação substancial em se dizer se aquela dor seria de origem de origem isquêmica, né, de ter essa cintilo. Mas, Roberto, não foi feito cintilo. Com os elementos todos que você tem até agora, o que lhe parece? Tudo levava a crer da possibilidade de uma miopericardiopatia, né? Agora, foi feita uma coronariografia, foi encontrada uma lesão, agora não dá para se provar que essa lesão seja a lesão responsável pelo quadro da dor, né? Vamos na ordem aqui, Evandro estava escrito. Porque não foi demonstrada a isquemia. A ênfase do Daniel, ela é absolutamente necessária. Quer dizer, nós não estamos num hospital que é um centro secundário, centro primário, uma UPA, em termos de cardiologia. Viu um supra, a verdade está na ponta do catéter ou está no trombolítico. A gente tem que ter aí uma pausa e a gente tem que lançar um do recurso que a gente tem. Não há dúvida que o ecocardiograma, num caso como esse, ele é um balizador. Ele é um balizador. Se você tem um ecocardiograma absolutamente com alteração segmentar, não é? Naquela região, você, obviamente, vai imediatamente migrar para uma abordagem. Por quê? Porque nós estamos lidando com um paciente muito idoso. E esses pacientes têm incidentaloma. Então, ele tem, provavelmente, uma série de comorbidades, como também deve ter um câncer oculto em algum lugar. Então, a gente tem que olhar esses pacientes, as formas atípicas de apresentação, ou realmente aquilo que às vezes nos parece que é um infarto agudo do miocárdio, e aí sugere realmente infarto, e seguramente ter tratado não está errado, mas se a gente tem o recurso, e se o recurso não vai atrasar o tratamento, que é a doença que obviamente o infarto mata, mas também fazer anticoagulante, antiagregante, em alguém que está com pericardite aguda também leva a tamponamento, tem harm também. Então esse trade-off é muito importante. Então, se existe uma dúvida, não é? Eu acho que a gente tem a disponibilidade do ecocardiograma, nós somos um hospital de cardiologia, essa informação ela poderia trazer uma informação adicional. Eu queria só jogar aí pouquinho mais de pimenta no caso, assim.
Vamos admitir que a gente tem um ecocardiograma sem alteração segmentar, porque eu acho que é muito provável que isso possa ter acontecido. Pronto, então o ecocardiograma aqui para ajudar na análise. Sem alteração segmentar. Bom. Depois da angioplastia. Depois da angioplastia. Tá. O Nelson estava querendo perguntar uma coisa aqui, que eu vou fazer a pergunta. Que a doente cessou a dor depois da angioplastia? Cessou. Cessou a dor depois da angioplastia. Tá. Então tá ali. Então, não, porque o Nelson pediu para fazer essa pergunta, eu me interpus aqui para poder fazer. Então, admitindo que aquele eletro fosse sem alteração segmentar, tá certo? Com isso, a gente começaria a chegar um pouco mais perto do diagnóstico da pericardite, até porque, acreditando que 3 horas de dor, infarto com supra e barará, eu esperaria algum tipo de alteração segmentar. Isso começa a enfraquecer o diagnóstico da síndrome coronariana aguda. A pergunta é, tendo do lado da sala de emergência uma ressonância magnética, o que nesse momento ela me ajuda no diagnóstico diferencial? Qual é o risco de se colocar um paciente com a suspeita de síndrome coronariana aguda dentro da sala de ressonância magnética, sabendo que o paciente precisa de uma vigilância, mas que sem dúvida poderia agregar algum tipo de informação? Vamos ouvir agora a opinião do Alfredo, que é o médico assistente. O que você acha dessas ponderações todas? Como é que você está vendo a evolução até esse momento, Alfredo, por favor? Bom, eu a vi uma primeira vez há 7 meses atrás, tá? Então é uma hipertensa, dislipidêmica, foi omitido, mas ela tem um diagnóstico de síndrome mielodisplásica em acompanhamento hemato-oncológico, certo? Fazendo uso de Emax, parece que é só do setor eritrocitário. Eu tenho também a informação que ela esteve na emergência em outubro do ano passado, por dispneia e pico hipertensivo. E o ecocardiograma que ela apresentava era igualzinho ao que está aí. Importante aumento do átrio esquerdo, com função biventricular normal e também espessamento, regurgitação tricúspide não existia. O pericárdio não tinha nada, tá? Essa paciente eu a interroguei 2 vezes. Na semana passada, ela esteve comigo na revisão e ontem. O que aconteceu? Eu perguntei. Ela disse para mim, doutor Alfredo, eu acordei às 5h30 da manhã com fortíssima dor precordial, dor na região torácica anterior, passando mal, tendo a sensação de morte iminente. Isso que ela me disse. Mas não quis acordar minha filha. Esperei dar o horário habitual que ela acorda, em torno de 8 horas. Então, eu tenho esses elementos para dizer, ou seja, uma dor forte, precordial, que ela não tinha antes, nunca teve, e aparece no final da madrugada, no início da manhã, e com sensação de morte iminente. Perfeito. Acho que a gente pode avançar um pouquinho. O laboratório dela desculpa, não tinha anemia, leuco normal, função renal normal. A primeira troponina, assim que ela chegou na emergência, era de 0,01, o valor de referência aqui é acima de 0,04. E a troponina, 6 horas depois, foi de 0,01, menor que 0,01 também. Então, negativa, né? O raio-x de tórax dela... Algum dos nossos debatedores gostaria de comentar? Tem alguém da radiologia aqui? Antônio, por favor. Foi feito no leite, sim. Mas então, na verdade, olha só, se a gente for colocar, se isso aqui tudo é área cardíaca, essa área cardíaca está um pouco aumentada em relação ao hemitórax. Ela, em termos de tórax em si, né, a gente vê o seguinte, tem mais hiperinsuflação, tem o doutor Passeri aqui, que pode dar aula aqui para a gente sobre isso. Pelo menos eu tive aula com ele sobre isso.
Mas então a gente vê mais hiperinsuflação, não tem história de tabagismo, mas de qualquer maneira, uma senhora idosa, muitas vezes a gente encontra isso. Tem um perfil. Eu não sei se tem algum espessamento pleural aqui, mas de qualquer maneira eu não consigo ver muito bem o ângulo costofrênico direito, muito menos o esquerdo. E aqui existe nitidamente um espessamento pleural. Quer dizer, aí teria ou fazer um Laurel para a gente saber se tem um derrame mesmo, derrame pleural ou não. Indo para a área cardíaca, o que a gente vê é o seguinte: o arco inferior direito, ele não chama atenção. O arco superior direito também não. Mas aqui a gente vê o arco superior esquerdo, que é composto pela crosta da aorta, a gente vê que tem uma calcificação importante ali da crosta. A gente vê que o arco médio ele está abaulado, né, que sugere que essa artéria pulmonar tenha mais pressão do que a gente esperaria. E o arco inferior esquerdo, a gente tem aquela imagem da silhueta, né, então está difícil da gente ver aqui, mas de qualquer maneira, acredito que essa radiografia tenha sido feita em decúbito, né, quer dizer, o que de certa forma dificulta um pouco a nossa avaliação. E eu consigo ver vaso aqui para baixo, para a gente poder pensar em congestão pulmonar, não consigo efetivamente ver. Eu acho que esses vasos que a gente vê para o ápice do pulmão são mais pela posição da paciente, qualquer outra coisa. Quer dizer, e olhando aqui, eu não sei, me parece que não existe, eu não estou conseguindo ver direito, mas eu acho que o bronquiofante esquerdo está um pouquinho rebatido para cima. Sinalzinho da bailarina. Não, eu acho que tem o famoso sinal da bailarina, o que sugere, a gente já tem o dado do ecocardiograma dizendo que o ato esquerdo estava crescido, quer dizer, essa cola é horrível, né, para quem interpreta o RX, mas de qualquer maneira, efetivamente, eu acho que o bronquiofante esquerdo está levantado sim, não vi duplo contorno. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu não consigo afirmar que exista uma sobrecarga, um aumento da cavidade ventricular esquerda, mas existe uma sobrecarga atrial esquerda, esse abaulamento do arco médio. Não achei que tivesse uma congestão venosa pulmonar, até para a gente poder até dar algum passo adiante nessa questão, se existe uma hipertensão veno-capilar arterial pulmonar. Ela está até verticalizada. Eu acho que deitado é sempre difícil a gente interpretar, né? Eu, pelo menos, acho que tem essa dificuldade. Obrigado, Antônio. Não. PSAP de 30 milímetros de mercúrio nessa primeira análise. O L aumentado, né? Acho que o quadro radiológico é compatível com IC diastólica, né? Uma senhora com aterosclerose, hipertensão, idosa, etc. Bom. E aí ela fez um eletro pós-angioplastia, né? O eletro, na verdade, não modificou, mantém o infra de PR, mantém, a gente consegue ver aqui um suprinha de PR em AVR, um infra aqui de PR em AVF, tem um supra aqui em V4, V5, não mudou muita coisa. E aí a evolução, ela foi para a unidade coronariana, no segundo dia de internação, ela queixou de dispneia em repouso, sem dor torácica. Os sinais vitais normais, o eletro foi mantido, foi solicitada uma troponina, a troponina veio 0,18. Pós-procedimento também, mas foi considerado como um equivalente anginoso. E iniciado heparina não fracionada. No terceiro dia, ela fez um episódio de FA com alta resposta ventricular, uma frequência de 160, sem instabilidade hemodinâmica. Mantinha uma dispneia leve. Aí foi administrado metoprolol IV com controle de frequência e reversão espontânea da arritmia. No quinto dia de internação, ela ainda mantinha dispneia, começou a ficar hipertensa, 198 de sistólica, foi iniciado nitroglicerina e fez um novo episódio de FA de alta resposta. E aí foi optado por cardioversão química com amiodarona com sucesso e ela reverteu em bradicardia sinusal sintomática. E foi então iniciado dopamina, conforme a recomendação do ACLS, com recuperação da frequência cardíaca e programado implante de marca-passo definitivo, pensando uma síndrome Brad-TAC, né, uma FA com uma disfunção sinusal. Cabe aqui salientar que essa senhora ficou praticamente 3 dias com algum grau, alguma infusão de dopamina
para manter a frequência ventricular. Então, ela teve uma bradiarritmia pós-reversão de fibrilação atrial bastante sintomática. Bom, acho que cabe aqui agora nós debatermos o que fazer com essa senhora nesse momento, né? Vamos voltar aqui para os nossos debatedores. Seta, nesse momento, Roberto e Seta, nesse momento, com esse contexto todo, senhora idosa, alterações tipo taquibrade, brade sintomática, precisou, não botou um marcapasso provisório, mas recebeu uma dopamina, aquilo foi se ajustando, IC diastólica, lesão coronariana grave em DA, eletrosugestivo de pericardite aguda. Esses elementos aí, o que lhe parece? Uma mistura danada, né? Então, bradicardia sintomática, pericardite, angioplastia... Fibrilação atrial. Fibrilação atrial. Olha, vamos aproveitar o caso aqui para rever alguns conceitos. Eu acho que se ela tivesse infartado e feito uma bradicardia sintomática, eu não pensaria em implantar um marcapasso nela nesse momento. Aqui o cenário é diferente. Pelo menos até o momento eu não acredito que ela infartou, não foi um infarto com supra. A gente parece estar de frente a uma pericardite aguda. Então, a questão da transitoriedade da bradicardia após uma pericardite aguda, eu não acho que não se aplica aqui, né? Eu acho que essa doente deve ter uma disfunção sinusal e talvez realmente eu acho que precisa do marcapasso de fato. Esse é um ponto. Com relação ao tratamento da pericardite, o que a gente faria agora, né? A gente fez uma intervenção coronariana, tem dupla antiagregação plaquetária, fibrilou, tem necessidade de anticoagulação e eu ainda preciso definir se no meio disso eu estou acreditando nesse diagnóstico, se eu faria anti-inflamatório para ela, né? Que problema. Passa o problema para a Roberta. Acho que sim, vou passar para a Roberta. Eu não sei não, estou meio confuso aqui. Eu vou passar para o... Ainda bem que tem médico assistente, ele ajuda a gente. Nessa fase não fizeram ressonância mesmo, não? Então, durante toda a internação dela, a gente tentou fazer ressonância. A primeira vez ela não conseguiu porque ela tinha fobia. A segunda vez ela estava sempre dispneica. E aí a gente tentou fazer com anestesista, mas pelo risco de ir para tubo, aí a gente foi postergando a possibilidade de ressonância. Então, ela não fez a ressonância. Assim, não foi feita. Em nenhum momento. Não. Bom, eu concordo com o implante de marcapasso na medida em que a bradiarritmia que ela fez foi muito grave, com uma expressão clínica importante. Em relação à terapêutica, essa doente, num pós-procedimento, faz uma troponina de 0,18 com desconforto. Em tese, faz uma dispneia, faz uma FA, não tem nenhuma evidência eletrocardiográfica de trombose de stent, que talvez fosse a complicação do procedimento que nós pudéssemos esperar nesse momento. Então, ela não vai para a coronariografia. Por isso, nesse momento, acho que eu não teria começado aquela heparina venosa. Não estou entendendo aquele evento isquêmico como aquilo ali, como descompensar, como angina pós-procedimento, como, enfim, trombose de stent, nada disso. E é isso. Acho que o Gastão gostaria de opinar. E acho que um novo eco seria bem-vindo nesse momento. Obrigado. Gastão. Um acréscimo, né? Porque não são condições excludentes. Uma paciente que passa por um período de estresse, de investigação coronariana, pode desenvolver um quadro de pânico no futuro. A gente está vendo uma pressão sistólica muito elevada, parece uma hipertensão quase que só sistólica. A gente está falando de falta de ar sem correspondência de IVE suficiente para justificar isso. A gente está falando de fibrilação atrial, a gente está falando de descarga adrenérgica o tempo todo. Então, na hora que o Pote fala que ela teve dor torácica e sensação de morte iminente, são dois sintomas clássicos de um ataque de pânico. Então, não é que tudo seja devido a isso, mas os inibidores de captação de serotonina são bastante seguros para esse tipo de paciente. A sertralina foi testada em infarto com KILIP-4, então não é que seja esse o motivo, mas acho que vale a pena nesse tipo de paciente a gente tratar um possível pânico associado. Evandro, essa senhora, então nesse contexto,
dor torácica intensa, doença na DA proximal tratada, grave, fibrilação atrial, bradiarritmia prolongada e sintomática, dispneia recorrente, está com 4 estentes farmacológicos, com dupla antiagregação. Como é que você vê o manejo nessa fase? Qual a sua ideia? O que lhe parece? Um caso difícil, né? Porque eu acho que a gente tem que parar e rever o que é importante a gente estar afastando aqui. Eu acho que um ecocardiograma transesofágico é mandatório. Por quê? Eu tenho que ficar tranquilo que essa senhora não tem nenhuma dissecção, nenhuma evidência de insuficiência mitral grave que possa estar complicando esse quadro. Ela tinha um sopro apical, ela tem congestão pulmonar e tem aquela aorta crescida. Essa informação é informação importante dentro dessa linha que eu estou seguindo. Então é óbvio que ela piorou da hipodiastolia dessa paciente. Não é comum esses doentes também ter amiloidose senil. Então esse quadro, o ecocardiograma muito bem feito, não é fundamental. E obviamente um doente desse tipo que está evoluindo com dispneia, hipertensão, seguramente com uma dor torácica que eu não fiquei tranquilo com aquela aorta, eu faria um eco transesofágico para ver o grau da regurgitação mitral, se não está escapando ali uma regurgitação mitral importante nesse contexto, e olhar essa aorta com atenção. Acho que esse seria um exame que eu faria. André, qual a sua posição agora, nesse momento do caso? Bom, era um diagnóstico diferencial também. É um dos diagnósticos diferenciais, acho que na chegada, pela intensidade da dor, talvez 8 cruzes em 10, uma dor que se comportou mais ou menos como uma dor de síndrome aórtica aguda. Mas, assim, a impressão que eu tenho, eu acho que o Ceta foi muito feliz quando ele falou que a gente está frente a uma situação muito confusa, né? Quer dizer, porque não dá para eu suspender a dupla antiagregação na paciente que ganhou um stent proximal na descendente anterior. A outra questão é a doente que fibrilou, que teoricamente precisaria tomar anticoagulante. Ainda que pudesse se ponderar eventualmente como se comportar frente a essa tripla terapia antitrombótica, com algumas possibilidades de redução de risco para sangramento. E a necessidade, aí eu coloco necessidade aspas, de se fazer o anti-inflamatório frente ao diagnóstico da pericardite. E aí a gente está fazendo realmente um arranjo de medicação potencialmente arriscado para ela. Eu antes disso, quer dizer, porque eu queria falar do marca-passo. Eu acho que a pergunta que eu queria fazer era quanto tempo a gente tem de beta-bloqueador e amiodarona, porque a gente tem associação de 2 fármacos que, eventualmente, numa paciente com algum grau de disfunção sinusal, poderia desencadear realmente uma bradicardia importante, sintomática, como a Lu fez, e saber há quanto tempo essas drogas estavam suspensas para que a gente, eventualmente, ficasse tranquilo para poder ter essa indicação sem eventualmente está agregando mais um risco a ela, porque, na realidade, com todo esse nível de complexidade, um marca-passo a essa altura do campeonato poderia agregar mais um risco ainda a ela. Então, eu gostaria de ter uma ideia de quanto tempo a gente não teria mais essa combinação de amiodarona mais beta-bloqueador como podendo ser uma das causas potencializadoras. Mas, do ponto de vista prático, eu vou discordar do Evandro, eu não faria eco transesofágico nessa paciente nesse momento, porque o mesmo receio que você teve de levá-la para ressonância, você vai colocá-la na prótese do mesmo jeito, se você for fazer um eco transesofágico nessa doente. E talvez entre a ressonância e o eco transesofágico, a ressonância mesmo oferecesse mais informação, tanto da aorta, como da válvula, como da pericardite, como do infarto, do que efetivamente, o infarto a gente já sabe que não é, do que o eco transesofágico. Então eu queria colocar só essas questões para que a gente pudesse levar. A Ana pediu, doutor, passar. Pegando aí o gancho do André e do Daniel, como a gente já tem uma situação
confusa nesse momento e realmente tratamentos que se sobrepõem, que expõem essa paciente a um risco de sangramento grande, se a gente, enfim, optar por tratar todas as síndromes que a gente está imaginando e suspeitando, eu acho que talvez fosse o momento, uma vez que a gente já não deu um passo atrás no primeiro momento da avaliação dessa paciente, eu acho que talvez agora fosse o momento da gente... É claro que passando o caso, a gente perde um pouco a sequência toda a lógica de como vocês conduziram e perde um pouquinho o intervalo de tempo, né, entre a tomada de decisão e o aparecimento dos sintomas. Mas talvez fosse um momento para a gente parar um pouquinho, ao invés de indicar um marca-passo definitivo assim, tão rápido nesse momento, é tentar realmente entender tudo o que está acontecendo, porque daqui a pouco a gente talvez já tenha angioplastado um vaso sem necessidade, daqui a pouco vai mais um marca-passo, e aí, com as opções todas que a gente tenha facilidade, talvez essa paciente esteja com coisa demais e a gente ainda não teve a certeza absoluta do que levou essa paciente para o hospital. Então, acho que talvez vamos com calma, ver realmente o que o André falou de droga, de medicação, com qual dose essa paciente fez essa bradicardia sintomática. Será que talvez nesse momento a gente possa recuar um pouquinho em medicação, tentar entender, ver se ela recupera o ritmo dela, a frequência cardíaca dela e tentar definir um diagnóstico dessa paciente. Acho que talvez tentar estabilizar o mais rápido possível, se ela permitir, para a gente poder ter um diagnóstico e não fazer um overtreatment nessa doente, como talvez esteja, enfim, não vou dizer de forma nenhuma o que está acontecendo, mas respeitando muito a conduta da paciente, mas talvez um pouquinho de pé no freio para a gente tentar entender exatamente o que a gente precisa tratar. Porque nesse momento a gente já tem, pelo menos por um mês, uma dupla antiagregação necessária para essa doente por conta da angioplastia. Se a gente não for acreditar que tenha sido uma síndrome coronariana aguda, a gente pelo menos um mês de terapia tripla, enfim, em continuando com fibrilação atrial, a gente já teria aí pela frente, né? Perfeito. Em termos de esclarecimento, a mildarona foi feita intravenosa praticamente, não deu tempo de impregnar absolutamente. Metoprolol foi intravenoso, tomou uma ou duas doses orais, já tinha ido embora, meia vida curta. Seguindo aqui a ordem, doutor Passarelli, depois tem César, depois o Alfredo. Pegando aqui uma observação do Evandro, né? O doente não está numa UPA, né? Está no hospital terciário, está com uma dor external, né? Supostamente doença coronariana, e tem uma aorta evidentemente doente, né? Uma coisa que num hospital terciário não pode deixar de pensar é numa úlcera aórtica, né? Essa doente altamente álgica e altamente cria essa confusão diagnóstica tremenda, né? É uma hipótese que não pode ser desconsiderada, né? Ao menos tem que ser comentada. Com certeza, o diagnóstico diferencial é importante. Na ordem, César e depois o Isaac. E depois o Alfredo. Eu vou pedir para os comentários serem mais ou menos breves. O meu vai ser rapidíssimo. A situação é confusa porque a doente é difícil e os médicos também são confusos. Então, eu acho que chegou o momento crucial, a encruzilhada de acabar com a confusão. Como é que se acaba com a confusão? Fazendo o diagnóstico da doente. Então, o medo do tubo não justifica a não realização de uma ressonância cardíaca, que dará todas as informações valvares, miocárdicas, pericárdicas e aórticas, porra. Então está precisando disso. Perfeitamente. Não precisa ter muita coragem, muito peito. Basta bom senso. Vamos levar a doente. Explica para a doente, se ela tiver consciência, explica para a família, se ela não tiver consciente. Anestesia, porque vai inclusive tratar o anestesista vai tratar a dispneia da doente. E acabou o assunto. Perfeito. Vamos esclarecer o diagnóstico e tratar de acordo com o diagnóstico, coisa que não tem sido feita até o momento. Vamos ver a opinião do Isaac também. O que lhe parece? Seguinte, eu acho que tem um bocado de confusão aí. Tem um detalhe, quer dizer, obviamente o caso foi apresentado de uma maneira interessante, para ficar mais interessante, mas troponina normal, mesmo que seja de quarta geração, a prática afasta, nesse caso, doença coronariana aguda, tá? E a troponina normal com eco sem derrame pericárdico afasta a pericardite. Então fica muito mais fácil de resolver. Acho que outra coisa que é importante, que eu ia falar, mas não falei, é que é importante ver o eletro antigo. E tinha um médico assistente que ele podia não estar com o eletro antigo na mão, mas podia estar na cabeça, né?
os critérios para pericardite, né, Isaac, são 2 de 4, né? 2 de dor torácica, o atrito, o derrame e o eletro. Então, 2 desses 4. Um só não faz diagnóstico. E ela podia ter uma angina estável, sem infarto, sem supra, né, ou com supra. Então, a troponina, claro que ajuda, mas ela tem tanto um valor preditivo negativo como positivo, não são absolutos aqui, porque ela podia ter troponina alta, ser miopericardites, ela podia ter troponina normal e ser uma angina instável de altíssimo risco. O último eco na evolução? Camila? Ela fez o primeiro eco no dia 20, quando ela internou. No dia 21, quando consideraram aquele equivalente de nojo, ela também fez um eco normal. Isso. Aí agora ela fez o terceiro eco. Isso. Perfeito. Eu vou acelerar um pouquinho, trazendo aqui à luz o nosso querido Alfredo Potti, que é o médico assistente, que vai resolver esses dilemas todos. Não, o eletrocardiograma que eu tenho antes da internação é exatamente 7 meses antes de ela estar aqui numa situação aguda. O eletro, naquela ocasião, não tinha nenhuma alteração, digamos, importante de repolarização, o ritmo era sinusal, com frequência em torno de 64 batimentos por minuto. Ela fazia o uso crônico de losartana e Concor, Liptor, se não me falha a memória. A pergunta é essa, eu queria saber. Em nenhum momento nas primeiras 48 horas houve elevação dos marcadores de necrose miocárdica? Não houve. Não, só pós-intervenção, mesmo assim sem critério para infarto pós-intervenção. E aí a gente solicitou um ecocardiograma dela. E aí a Jaque vai... Esse ecocardiograma, esse aqui é um corte longitudinal, onde a gente vê um átrio esquerdo um pouco aumentado, uma calcificação da válvula mitral, uma válvula aorta abrindo bem. Esse segmento não parece estar dilatado da aorta ascendente. Aqui, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Em movimento, a gente vai conseguir ver que tem um pouquinho de líquido anterior ao VD e anterior ao VE, denotando um aumento do líquido pericárdio com derrame leve a moderado. Aqui a gente consegue ver, se rodar isso, melhor. Um pouquinho de líquido anterior, aqui a gente já pode considerar como leve a moderado, porque não é uma quantidade muito grande, mas é anterior e posterior ao VE. Não sei se aqui tem mais imagens, mas as imagens que a gente tinha visto dele não tinha sinais de restrição, era só um aumento mesmo do líquido, o resto era semelhante ao eco prévio. Então, o laudo ficou como uma função sistólica biventricular preservada em repouso, sem alterações segmentais, mantinha a disfunção diastólica tipo 2, e importante aumento do átrio esquerdo, aumento das pressões de enchimento do VE, e o que tinha de diferente era essa leve acentuação do líquido pericárdico fisiológico. Então, no 5º dia, ela ficou com uma prescrição, né, intra-hospitalar com AS, atorvastatina, clopidogrel e enoxaparina, anticoagulação plena. Do 5º ao 12º dia de internação, foi retirada a dopamina, ela manteve-se em ritmo sinusal, com paroxismos de FA, estava estável hemodinamicamente, tinha uma dispneia leve, ocasional, que melhorava com a furosemida e com a VNI. No 12º dia de internação, ela teve uma piora acentuada e súbita da dispneia, associada à dor precordial. Voltou a dor precordial. Até então, ela só apresentava dispneia leve. E aí, no 12º dia, teve a dor precordial. No exame físico, ela tinha um ritmo cardíaco regular, em 3 tempos, né, com B4. Apresentava hipofonese de bulhas, não tinha turgência jugular e o restante do exame físico normal. O murmúrio diminuído em aparelho respiratório. O eletro tinha um padrão semelhante ao último, né? Vamos para o outro eco, então. Esse eco já foi alguns dias após aquele terceiro que a gente viu que tinha um pouco de líquido pericárdico. A gente vê que a quantidade de líquido anterior e posterior está um pouco maior. Não é nada de especial, mas aqui já dá para considerar um derrame pericárdico moderado.
Não sei se vai correr. Aqui está muito aumentado, né? Então a gente tem essa sensação de ser bastante, mas é um derrame moderado. E ele já tem alguns sinais de aumento da tensão intrapericárdica. Você pode passar mais um? Esse aqui ainda não vai mostrar. Tenta, porque o VD aqui não aparece direitinho. Passa o próximo. Esse é um corte apical. A gente vê aqui aumento da tensão. A primeira câmara que sofre compressão é o átrio direito, que é a câmara que tem a pressão menor. Então, a gente vê que a gente tem realmente um pouco de aumento da tensão intrapericárdica. Não sei se vai aparecer se é um apical 4 câmaras. Aqui, a gente já consegue ver uma alteração de fluxo ao nível da válvula tricúspide. Quando a gente aumenta a pressão intrapericárdica por conta do líquido, o volume do fluxo dentro das cavidades fica praticamente fixo. E na inspiração, você diminui a pressão intratorácica e melhora o aporte de fluxo para as cavidades direitas. E o que acontece é que, como ele aumenta na inspiração, essa aqui é uma curva de inspiração, a gente vê que aqui tem um aumento da inspiração. Quando a tensão está alta, ele cai na expiração. Então, a gente consegue ver aqui a variação do fluxo aumentado na inspiração, reduzido na expiração. Isso acontece nas cavidades direitas, e nas esquerdas é o contrário. O VD, como ele aumenta, ele rechaça um pouquinho o septo para a esquerda, e os fluxos que a gente tem ao nível das cavidades esquerdas reduz, né? Na mitral e o fluxo da via de saída do VE. O fluxo dela estava aumentado só nas cavidades direitas e não um pouquinho reduzido, modificado nas cavidades esquerdas. Não tinha rechaço do VD, ele tinha um leve movimento do VD na diástole, mas ele não tinha os padrões clássicos de tamponamento, né? Mas já tinha sinais de aumento da tensão intrapericárdica. Obrigado, Jaque. Nesse momento... Pois então, nesse momento de dúvida, surge no cenário o nosso cirurgião. Alexandre, por favor. Não, eu sou a cola da sessão, né? Estava tudo certo até o último nome, né? Bem, então, nesse contexto de aumento progressivo de derrame, né, sem um diagnóstico prévio definitivo e com sinais incipientes de restrição de enchimento diastólico, a gente, com sintomas, né, que ela passou a ter dor e dispneia de novo, e a dispneia dela era tão intensa que ela não conseguia virar no leito. Então, para virar era um sacrifício enorme. A gente levou para o centro cirúrgico para drenagem pericárdica guiada por eco. Isso foi feito, havia um derrame hemorrágico, né, em torno de 300, 350 ml de volume de sangue, de fato. Né, e aí está a avaliação laboratorial desse derrame. Após a drenagem, ela teve alívio da dispneia muito significativo. No centro cirúrgico, ela relata uma volta ao normal, né, da capacidade de respirar. Tá? E não teve dor, que é uma coisa que normalmente a gente vê depois que drena pericardite e há uma inflamação importante das lâminas do pericárdio que passam agora a atritar uma com a outra com a retirada do líquido, mas ela não teve dor, tá? Depois da drenagem. E houve o alívio do sintoma de dispneia. Então, um resuminho, né? A paciente chega com dor torácica, tinha alteração no eletro, foi para a CAT, fez angioplastia de DA. 2 dias depois ela fez uma fibrilação atrial. 5 dias depois fez uma síndrome Brady-Tack, foi indicado marca-passo. No dia 31 ela fez um derrame pericárdico. Então a gente sempre fica na dúvida, né? Pericardite ou síndrome coronariana aguda. Na evolução da paciente, o que aconteceu? Ela evoluiu bem, como o Dr. Alexandre falou, foi retirado o dreno. Depois de alguns dias foi feito o implante de marca-passo, sem intercorrências, foi de alta hospitalar no dia 7/6. A gente interpretou como uma pericardite, então por isso a paciente foi para casa com colchicina e ibuprofeno, que é o tratamento recomendado. No dia 21/6, ela retornou ambulatorialmente para realizar um eco. A gente até chegou a conversar com ela, no eco não tinha evidência de derrame e estava assintomática.
Então a gente fez uma revisão... Um minuto. Sem o quê? Febre, sem febre. A gente fez uma revisão de pericardite. O último guideline é da ESC de 2015. E aí a gente vê que na pericardite aguda a gente precisa de 2 dos 4 critérios. Os 4 critérios são dor torácica, atrito pericárdico, novo supra de ST ou infra de PR e derrame pericárdico. A gente sabe que ela pode ser de causas infecciosas e não infecciosas. Os principais diagnósticos diferenciais de pericardite aguda é IAM com supra e repolarização precoce. Uma das coisas interessantes é que na localização do supradesnível de ST, a pericardite aguda é presente o supra em derivação periférica e precordial. No IAM só na parede envolvida e na repolarização precoce é mais nas derivações precordiais. O tratamento da ESC, né, que é aspirina, ibuprofeno e colchicina. E aqui a gente achou um trabalho finlandês que fala do uso do infra de PR para diferenciar a miopericardite de IAM com supra. E ele mostra que IAM com elevação de segmento ST em pacientes com pericardite é mais comum acontecer nas derivações precordiais. E a gente também vê que nos pacientes com o infra de PR, nas derivações, se tiver infra de PR nas derivações precordial, em alguma derivação periférica, o valor positivo para pericardite é 96,7%. Se tiver um infra numa precordial e numa periférica, tem um valor preditivo positivo de quase 97% para pericardite aguda. E um outro estudo também que mostra os novos critérios um novo critério eletrocardiográfico para a gente diferenciar a pericardite aguda de infarto do miocárdio. No IAM, o QRS geralmente está um pouco mais alargado e o QT está mais curto, está encurtado, diferente da pericardite aguda, que o complexo QRS está normal, né, de duração. E é isso. Obrigado a todos.